Fala pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel Barbosa, sócio, membro do Comitê de Investimentos da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, nosso responsável aqui pela área de relação com investidores, e com o Raul, que é o Portfolio Manager aqui de ativos listados da TRX. Bom, a gente está aqui para o webcast da TRX, referente ao mês de fevereiro de 2025, onde a gente vai falar um pouco sobre o mercado, nossa visão. Vamos falar também sobre o TRXY, a performance do TRXY no mês, e depois falaremos sobre o TRX F11, que já é tradicional aqui de bastante tempo do TRXF. Bom, já entrando aqui no cenário, só para trazer alguns números, né? Então, o IFIX finalmente teve um mês positivo, né? Depois de 5 meses seguidos de queda. Se fosse o sexto mês, acho que seria um recorde. Nunca na história o IFIX havia caído 6 meses seguidos. Mas a gente teve um mês de recuperação. Então o IFIX teve uma valorização aí de superior a 3%, muito puxado pelos fundos de papel, né, que tiveram uma performance aí de 4,5% no mês passado, depois de uma longa desvalorização. Acho que isso corrobora muito com a nossa tese, né? A gente, no TRXY, tem um mandato lá amplo, né, como um hedge fund para investir em CRIs, em dívida lastreada em imóveis ou em fundos imobiliários, e a gente acabou preferindo, né, com o dinheiro do IPO do fundo, comprar mais fundos de papel do que propriamente emissões de CRIs no mercado primário ou secundário, porque a gente entendia que ali havia mais prêmio. Eu acho que a nossa tese é corroborada aí pela performance dos fundos de papel no mês passado, que puxaram o IFIX para cima. O índice de tijolo do IFIX, né, que é o ITRIX tijolo, subiu próximo de 2,5%, com o ITRIX papel valorizando 4,5%. Então teve uma performance maior aí nos fundos de papel. Nossa visão aqui, né, como um todo, do macro, é que o mercado lá fora passou por um mês de turbulência, e acho que agora esse começo de março vem enfatizando ainda mais isso, né, com as bolsas lá fora tendo, principalmente nos Estados Unidos, tendo um começo de março bastante negativo, muito por conta das tarifas, né, da política econômica implementada pelo novo governo Trump, o que tem trazido grande volatilidade, principalmente nos mercados acionários lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente teve um mês aí com várias pesquisas sendo divulgadas, né, em relação à popularidade do governo, já traçando cenários aí para a eleição do ano que vem, e isso acabou favorecendo, né, um certo otimismo no sentido de que a gente pode ter uma mudança de governo no ano que vem. Isso deixou os mercados mais otimistas, e aí a gente teve uma valorização de maneira geral, com exceção do Ibovespa, e aí muito linkado à performance da economia no curto prazo, né? A economia vem mostrando sinais de desaceleração maior do que o esperado, acho que muito por conta da política monetária restritiva, e isso impactou de forma mais direta o Ibovespa, as ações, as empresas que dependem, né, do crescimento da economia para também crescer lucros e se valorizar. Então, acho que esse é um contexto amplo aí, Raul. Vamos entrar mais a fundo aí sobre os fundos imobiliários, o que a gente viu aí do mês passado e quais são as nossas perspectivas para frente. Boa. Como teve esse movimento, né, de alta aí do IFIX generalizada e assim, boa parte dos fundos subiram, nesse nosso relatório aqui do TRXY, a gente preferiu fazer um recorte dos que menos subiram, né? O que aconteceu com esses fundos que ficaram assim, relativamente para trás na comparação com outros fundos aí que subiram ali mais de 3%. E aí a gente deu destaque para esses fundos de tijolo voltado para shoppings, né, que foi o segmento aí que menos se valorizou, para entender o que pode ali ter acontecido, se tem algum tipo de problema operacional, se tem alguma coisa que chama atenção fora do macro, né? Assim, além do macro, o que pode ter acontecido internamente nesse segmento. E a gente não viu nenhuma grande alteração assim, de performance nos shoppings para
acontecer esse tipo de movimento assim de ter subido menos, né? A gente acha até curioso, porque é um segmento que é relativamente mais resiliente, né? Mais diversificado em termos de ativo, em termos de inquilino, tem uma taxa de ocupação super alta, margens boas e tem entregado resultados ali recorrentes crescentes, né? Nos últimos 3 anos. Então, a gente não vê muito motivo para esse segmento específico ter sido aquele que menos performou. Ele deveria ter andado até mais do que os outros, dado que, historicamente, né, o beta do shopping é um pouco maior do que a média, né? Então, a gente olhou também para a indústria ali de ações e vimos que tiveram dois resultados, né? O da Iguatemi e o da Multiplan. A Allos ainda não divulgou, que é a terceira empresa de shopping listada, mas a gente viu ali crescimentos bastante robustos em vendas, receita de aluguel, a taxa de ocupação nas duas empresas subiu, né, de 2023 para 2024, e a receita também aí subindo 2 dígitos. Então, a gente vê todo o cenário relativamente melhor. Então, para shoppings, o que faz com que esses preços, né, das ações e dos fundos imobiliários de shopping não façam muito sentido, né? A gente vê aí que, por exemplo, os fundos imobiliários eles estão tradando ali, né, negociando com desconto próximo de 25% para o valor patrimonial, com um dividend yield ali de 12,5%, que na nossa conta aqui está um dos maiores patamares da história. 12,5% quando a gente olha os 12 meses anteriores. 12 meses anteriores. E para frente a gente vê potencial até crescimento, né? Com a economia, apesar de arrefecendo, né? Com os juros, a gente não viu ali uma desaceleração, por exemplo, no quarto trimestre especificamente das empresas listadas. Então, olhando shopping a shopping, a gente pode ver ali um crescimento de receita, né? E de dividendos também nos fundos de shopping. E além disso, assim, é um pouco curioso que o mercado real ele não reflete esses mesmos preços, né, esses prêmios que estão no mercado da bolsa, né? A gente viu vários ativos, né, sendo comprados e vendidos a um cap ali de 7,5%, 7%, 8%, né? Na média ali de 7,5%, a gente viu, por exemplo, até a própria Iguatemi vendeu o Shopping São Carlos, o Shopping Alphaville, comprou o Pátio Paulista, o Pátio Higienópolis, o Rio Sul, em torno desses caps, e está negociando na Bolsa num cap de 12%, 12,5%. E os fundos imobiliários também, né, nesse patamar. Então, não faz muito sentido, né? Assim, uma dicotomia, né? O mercado real e o mercado da Bolsa. E a gente vê que, em termos de fundamentos, a gente acha que isso pode, em algum momento no futuro, com a taxa de juros caindo, com possivelmente ali uma melhora ali de cenário mais macro, esses preços voltarem a um patamar mais razoável. A gente nunca tem certeza, né? Mas, assim, o que a gente vê é que quando a gente olha para o passado, o preço, né, dos ativos no mercado secundário sempre encontrou o valor. Né? Às vezes passa um pouco quando o pessoal está muito otimista e às vezes acontece o que a gente está vendo agora, né? Grandes descontos. A gente até escreveu sobre isso aqui no nosso comentário inicial aqui de mercado, falando que o IFIX, no patamar que ele fechou em fevereiro, ele está no mesmo patamar que ele fechou aproximadamente ali em junho de 23. Isso. Ou seja, que era um mercado difícil, né? Quem lembra aqui de junho de 23 vai lembrar, né? Americanas, né? Crise da Light, etc. Era um mercado, a taxa de juros estava em 14%. Então, assim, era um mercado bastante difícil. Né? De lá para cá, os shoppings performaram melhor, a gente tem visto as lajes corporativas performarem melhor, a gente tem visto os galpões logísticos performando bem, com vacância historicamente baixa, né? E mesmo assim os fundos, né, no mesmo patamar lá de junho de 2023, alguns fundos com... Isso quando a gente olha IFIX, né? Mas vários fundos com descontos maiores do que naquela época. Exatamente. Então, nem sempre o mercado é tão eficiente assim, né? Mas o que a gente vê é que o importante é a gente analisar o valor. E quando a gente analisa o valor e os fundamentos,
a gente entende que tem um grande desconto aí no secundário frente aos fundos, principalmente agora olhando os fundos de tijolo. Exatamente. Então a gente, para isso, né, assim, a gente acha que de fato o melhor momento para se posicionar até um pouco mais assim, em fundos de tijolo, né, nesse momento, para capturar esse ganho aí, dado que recentemente a gente teve ali o dado do PIB, né, do quarto trimestre, que veio um pouco até abaixo um pouco abaixo do esperado pelo mercado, né? Então isso pode sinalizar que os juros tende a parar até um pouco antes, né? Ou poderia parar de subir um pouco antes do que os 15 ou 15,5% que estava precificado pelo mercado. Então isso assim tende a fazer com que o mercado imobiliário, né, assim, que anda mais com juros, tende a se valorizar ou voltar para o radar de vários investidores. Bom, obrigado pessoal pelos comentários iniciais. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho mais dos destaques do mês para o TRXY. E já trazendo aqui algumas movimentações estratégicas que foram realizadas ao longo do mês, com algumas operações de CRI, envolvendo alguns fundos imobiliários e também o segmento de ações. Então, falando de aquisições, o fundo realizou a aquisição de um CRI voltado para a Bodytech, que é uma rede de academias aqui no Brasil, e esse CRI especialmente para uma das unidades em Minas Gerais, e depois a gente vai poder dar mais detalhes dessa operação. O objetivo dessa aquisição é o objetivo de segmento de renda, então a gente pretende carregar esse ativo para rentabilizar o resultado mensalmente. O CRI foi adquirido com um retorno esperado de CDI mais 4,5%, e ele deve representar ali, aproximadamente 4,5% do patrimônio líquido do fundo. Falando um pouco de movimentações envolvendo fundos imobiliários, nós realizamos a venda total de 2 ativos, sendo eles o Core 11 e o TRX-F11, com o objetivo também exclusivamente de ganho de capital. Esses 2 ativos representavam ali entre 4% e 4,5% do patrimônio líquido do fundo também, e eles foram liquidados ao longo do mês de fevereiro. No segmento de ações, também visando o ganho de capital, nós realizamos a venda do ativo de Cury, então com o objetivo de ganho de capital, ele representava ali aproximadamente 1% do PL do fundo. Então acho que depois o Raul aqui vai poder dar mais detalhes dessas operações, mas de grandes números, isso foi o que ocorreu ao longo do mês. Também falando da distribuição mensal, o TRXY distribuiu 11 centavos por cota, o que representa aí um dividend yield mensal de 1,12% e o anual de 13,38% quando a gente olha a cota de fechamento do mês, que fechou ali em R$ 9,86. R$ 9,86. E para finalizar aqui, o fundo encerrou o mês de fevereiro com 464 cotistas. Então, a gente agradece aí os novos cotistas, os novos entrantes, né, que estão confiando aí na nossa tese de investimento do TRXY. E acho que de grandes destaques, esses foram os principais. E aí agora, Raul, acho que a gente pode entrar falando um pouquinho de comentários de gestão, movimentações e como que o fundo está alocado no fechamento de fevereiro. Boa. Então, como você comentou, Araújo, a gente fez algumas movimentações dentro da carteira do TRXY, que geraram ali, assim, na parte das vendas, um ganho de capital total de aproximadamente 83 mil reais, que dá mais ou menos ali um pouco mais de 2 centavos por cota. E o que a gente, com essa consolidação da carteira, a gente trouxe ali 17% do patrimônio para o segmento de CRIs, distribuídos em 3 CRIs, sendo 2 indexados ao IPCA e um indexado ao CDI, e reduzimos a parcela de fundos imobiliários para 76%. Né? Antes estava em 85%, a gente reduziu para 76%, e ações também que estavam em 2%, a gente reduziu para 1%, que a gente vendeu alguma ação que a gente tinha, e a gente continuou com o nosso segundo ativo, que é do segmento de shoppings, que é a Allos, que a gente acredita aí que está com bastante desconto, tem um potencial grande aí de valorização e retorno para o fundo. Além disso, né, a gente manteve o guidance também de distribuição entre 10 e 13 centavos por cota, o que vai dar aí um dividend yield ali de 12 a 16%, com base
no preço de fechamento, né, de fevereiro. E também, assim, falando um pouco mais detalhadamente sobre os ativos que a gente comprou, então, o CRI da Boretec a gente comprou no dia 28 de fevereiro, foi um CRI que foi emitido ali dentro do mês, né, a gente acabou comprando no secundário, por questões ali, nossa, mais interna de diligência do ativo, e é um CRI que exerceu um direito de preferência de comprar a própria sede, né, da academia, né, na Boretec Savassi, um ativo que tem aí 6.100 metros quadrados de área construída, em 2.730 metros quadrados de área de terreno, e a nossa classificação interna para esse ativo foi um triplo B, porque a nota de crédito piorou um pouquinho por conta do crédito, de fato, né, da Boretec, que ela passou por um momento difícil, né, durante o lockdown da pandemia, e tem recuperado bastante aí a performance operacional dos seus ativos, que tem reduzido ali a sua alavancagem financeira ao longo desses últimos anos, né? E a gente vê boa perspectiva para o ativo aí para a companhia Boretec e o ativo Boretec Savassi, que é um dos principais da companhia, né? Está entre os 5 principais da companhia. Então, esse ativo foi adquirido com uma taxa de retorno de CDI mais 4,5%, e a gente espera carregar ele aí até o vencimento aí dos 5 anos. E vendas realizadas ali entre ações e FIIs, a gente vendeu ali cerca de 5,5% do fundo, né, em torno de 5,5%, 6% do fundo, sendo que Cury, a gente conseguiu ali uma taxa interna de retorno de 29%, considerando os dividendos pagos, num período ali alocado de 89 dias, né, corrido. Então, a gente acha que foi um retorno muito bom, para um ativo que é relativamente mais volátil e que a gente conseguiu ali entrar e sair com um lucro relevante, né, entregando um bom retorno para o investidor num período curto. E Core e TXF, que a gente também vendeu a posição totalmente. A gente destacou aqui no relatório que Core a gente conseguiu uma taxa interna de retorno de aproximadamente 38%, e TXF a gente fez 68%, considerando ali dividendos e lucros que a gente conseguiu entre entradas e saídas ao longo desses 3 meses de vida do fundo. Então a gente gostaria de destacar essas movimentações nesse relatório especial aqui de fechamento dos primeiros 3 meses do fundo, para mostrar de fato que a gestão é realmente ativa aqui em todas as classes de ativos do fundo, né? Então a gente vai sempre ter movimentos de entradas e saídas, buscando ali a melhor otimização dos recursos captados para o TXY. Bom, beleza, obrigado, hein? Acho que agora a gente pode entrar na sessão de perguntas e respostas. Então, acho que deu uma introduzida legal sobre os comentários de gestão. E alguns investidores enviaram perguntas para a gente através do nosso Instagram e do nosso e-mail. Nós temos 3 perguntas aqui hoje para responder. E a primeira delas, Raul, é se o TXY também poderá adquirir imóveis físicos, assim como a gente faz para o TXF, ou se ele será exclusivamente de ativos financeiros, ativos imobiliários. Boa. Ele pode, em regulamento a gente deixou aberta essa posição, né, essa possibilidade de comprar ativos físicos, né, imóveis direto, mas não é a estratégia nesse primeiro momento, né? A gente captou recursos ali que a gente acredita que pode ficar mais efetivo, né, e de fato transicionar mais entre as diversas classes de ativos que a gente pode comprar, com a aquisição de CRIs, FIIs e ações, né, que a gente pode gerar mais valor ali para o cotista, né? Com o crescimento do fundo, a gente pretende sim entrar em SPEs, né, ou imóveis direto, para gerar uma boa diversificação e trazer ali retorno acima da média para os nossos investidores. Mas com uma tese diferente, né? Uma tese diferente do TXF. A ideia não é, por exemplo, o TXY entrar numa loja de varejo, né, em disputa com o TXF. No TXF11 a gente busca investimento de ativos imobiliários, né, de imóveis para renda,
e também com ganho de capital numa gestão ativa. No TRXY, acho que é mais o que a gente não faz no TRXF11, né? Então, por exemplo, a gente não faz incorporação, a gente não faz investimentos em imóveis, pelo menos com um viés mais tático, né? Às vezes você pega um imóvel que está passando por um momento de distressed, né? Então, pô, é um galpão bem localizado, mas está vago, mas a gente pode comprar por um bom preço, carregar, alocar, vender, enfim. É uma estratégia diferente aqui, né? Estamos falando de um investimento mais tático, ou que seja mais parecido ali com uma dívida, enfim, algo nesse sentido, para a gente não ter essa disputa, né? As caixinhas aqui são bem separadas. Imóveis para renda, TRXF11. TRXY, prioritariamente ativos financeiros, né, ligados ao setor imobiliário, e pode ser que tenha algum ativo mais tático ali ao longo da vida do fundo. Bom, a intenção é justamente serem estratégias complementares aqui dentro de casa, né? A gente não quer dois fundos concorrentes, né? Mas então a ideia é justamente essa. Boa, beleza, pessoal. E qual o guidance de distribuição do TRXY? Acho que a gente já acabou destacando já ao longo do relatório, mas vale reforçar aqui também. A gente reforçou aqui no relatório que o guidance de distribuição continua entre 10 e 13 centavos por cota até o final desse primeiro semestre. E a gente, encerrando o semestre, né, começando o próximo semestre, a gente deve divulgar também um próximo guidance. Boa. Bom, e por último, quais são os planos de crescimento? O que a gente está olhando em termos de portfólio? Enfim, pro TRXY, considerando os próximos 2 anos. Como que a gente está tentando se posicionar aqui? Boa. A gente tem aqui dentro do TRXY uma possibilidade ampla, né, de colocar diversos tipos de ativos, e a gente busca ali o crescimento desse fundo para poder justamente entrar em todas as classes de ativos e trazer uma boa diversificação para o fundo, gerando ali um melhor uso dos recursos para os investidores, gerando ali a renda recorrente que o investidor de fundo imobiliário tanto gosta. Então, a gente pretende ali nos próximos anos ter o crescimento do fundo e continuar ali gerando valor, tanto com renda quanto com potencial ganho de capital ali para os nossos investidores. Bom, beleza, Raul, obrigado. Essa foi a nossa última pergunta. Então, acho que com isso a gente encerra a sessão aqui do TRXY, né? Falamos bastante aí de mercado, das movimentações do mês, respondemos as perguntas. E acho que, Raul, a gente agradece sua participação mais uma vez aqui com a gente esse mês. E acho que a partir de agora a gente pode começar a falar do TRXF11. Mas, Raul, obrigado pela participação. Valeu. E até o próximo mês. Então. Valeu, obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu. Bom, entrando aqui na parte do TRXF11, como a gente sempre começa aqui a nossa parte sobre o fundo, os nossos webcasts. Muito obrigado aos aproximadamente 183 mil investidores do fundo. A base do fundo continua muito sólida e a gente fica muito agradecido pela confiança de vocês no nosso trabalho. E aí vou passar para o Araújo já começar aqui com os principais destaques do mês, Araújo. Boa, beleza, Gabs, obrigado. Como a gente costuma sempre seguir aqui, primeiro eu vou falar da distribuição. Então o fundo segue distribuindo 93 centavos por cota, dentro do nosso guidance já projetado para o semestre também, que está ali entre 90 e 93 centavos por cota. O volume médio das negociações do fundo passou a casa dos 4 milhões por dia. E a gente tem uma novidade, né? O TRXF11 ele entrou na prévia de um índice internacional. Esse é um marco bem importante para a gente aqui, né? A gente entrou na prévia junto com outras companhias do segmento de small caps. Então, alguns outros fundos imobiliários já entraram nesse índice. A gente vê que é um índice bem importante em termos de liquidez, né? Ele traz aí a visibilidade do fundo também para investidores internacionais. Então, a gente ficou bem feliz com essa notícia. Claro, ainda é uma prévia. Essa prévia deve ser confirmada até o início. Hoje a gente está gravando esse webcast aqui no dia 11 de março. A previsão é que isso fosse confirmado no início dessa semana. Então, a gente deve ter notícias em breve se o fundo efetivamente entrou ou não. Mas a gente temos aqui boas expectativas em relação a isso. Isso é bem importante, e desde que o fundo entre de fato nesse índice internacional, que é o da FTSE Russell, ele é uma empresa ligada à Bolsa de Valores de Londres, então é uma notícia bem importante para a gente. Esse rebalanceamento, uma vez que ele ocorra,
deve ser rebalanceado ali no dia 21 de março, né, de 2025. Então a gente aguarda aqui maiores novidades, mas acho que esse foi o principal ponto de destaque aqui para o mês. Seguimos confiantes aqui do nosso lado. Legal. Bom, entrando no que a gente falou no texto, né, sobre o TRX-F11 no mês de fevereiro, a gente destacou, né, que a gente tem diminuído nossa carteira de fundos listados com o objetivo de fazer caixa, né, para os investimentos e para os compromissos que o fundo tem aí nos próximos meses. Nos últimos meses, a gente diminuiu quase que pela metade a nossa carteira de FIIs listados que tinham liquidez. Um movimento que tem sido feito sem que a gente, né, gerasse um prejuízo no sentido de diminuição de dividendos para os nossos cotistas. A diminuição segue sendo em linha com o que a gente projetou no guidance, ou seja, a gente segue conseguindo pagar 93 centavos e mais do que isso, né? O fundo tem uma reserva de lucros sólidas aqui para continuar distribuindo nesse patamar. Além disso, a gente também, né, se preocupando aqui com o fluxo de caixa do fundo, a gente soltou um fluxo de caixa estimado para o ano de 2025 no relatório de aniversário do TRX-F11 de outubro de 2024. E lá nesse relatório a gente vem seguindo exatamente aquela estimativa de fluxo de caixa para o ano. Acho que a única grande diferença é que a gente tinha lá projetado a venda das últimas 2 lojas do açaí que faltam naquele pacote que a gente fechou ainda no ano passado. Essas vendas ainda não aconteceram. A gente já falou sobre isso aqui, né? Está atrasado principalmente por conta do imóvel do Rio de Janeiro, em que algumas certidões dependem lá de órgãos municipais e isso tem atrasado bastante a operação, mas a gente tem a expectativa ainda de liquidar isso dentro desse semestre, e aí com isso a gente cumpriria exatamente aquele fluxo de caixa. Então a gente tem vendido os FIIs e além disso, né, já olhando um fluxo de caixa mais longo do fundo e até no sentido de proteger a rentabilidade aqui do TRX-F11 no momento em que os fundos imobiliários estão mais descontados, né, a gente está estudando e negociando uma possível nova operação de securitização de recebíveis, né, de antecipação de recebíveis do fundo, com contratos atípicos de grandes empresas que estão dentro do fundo e que a gente ainda não tem nenhum ônus em cima desses contratos. Tudo isso numa fase ainda de negociação, de estruturação, mas que deve trazer mais fluxo de caixa aqui para o fundo, para a gente cumprir além, né, do fluxo de caixa projetado para 25, a gente já está olhando o fluxo de caixa também de 2026. Olhando para a estrutura de capital atual, então o fundo tem um total no ativo, né, de aproximadamente 3 bi 100, conta um saldo devedor das securitizações de aproximadamente 970 milhões, o que dá uma relação de securitização em relação aos imóveis de 31%. Acho que vale dizer que a gente deve aumentar esse índice um pouco, né, com essas novas operações que a gente tem feito. Em contrapartida, a gente também está vendendo imóveis, né? Então a gente segue negociando a venda de outros imóveis, além desses 2 imóveis do açaí que estão em fase de diligências e que devem diminuir aqui o saldo devedor do fundo em aproximadamente 100 milhões de reais. A gente tem negociado outros imóveis que também estão alavancados, então isso deve trazer um fluxo de caixa adicional, além de também uma diminuição do saldo devedor quando essas vendas forem concluídas, tá? Acho que é isso, Araújo. Passamos aqui pelos principais pontos, podemos seguir já para a parte de perguntas e respostas. Boa, beleza. Bom, nós recebemos aqui 5 perguntas de investidores, né, seguindo o nosso padrão através do nosso Instagram, e-mail, enfim, nossos canais. E a primeira pergunta, a gente recebeu bastante sobre o portfólio do fundo aqui, então, além do imóvel locado para Leroy Merlin, a gestão estuda a aquisição de novos imóveis no estado da Bahia? Sem dúvida. A gente gosta muito, principalmente da Praça de Salvador. É uma praça em que a gente já fez alguns desenvolvimentos, né? Um desenvolvimento bem relevante que a TRX fez ao longo de sua história, né? Não dentro do TRX F11, mas que fez aqui pela TRX. A gente fez o desenvolvimento do imóvel de BR Foods, lá em Salvador, né? Um imóvel que depois foi parar em outros fundos, mas que foi desenvolvido inicialmente pela TRX. A gente gosta muito da praça. Uma cidade que é muito difícil de encontrar grandes terrenos para fazer o desenvolvimento de grandes imóveis. Isso faz, né, essa escassez de grandes terrenos faz com que eles sejam muito valorizados, o que, né, para o investimento em imóveis
é uma notícia muito boa. Então a gente tem sim esse interesse, só que aí depende, né, a gente encontrar uma boa oportunidade, um momento que a gente consiga captar dinheiro, né? Então precisa haver aí o alinhamento dos astros, mas a gente com certeza gostaria de fazer mais investimentos lá na Bahia. Sem dúvida é um lugar que a gente gosta bastante. A TRX já desenvolveu muitos imóveis por aí, né? Então a gente costuma ver alguns imóveis já desenvolvidos pela TRX em alguns outros fundos, né, de mercado também. Então é um bom lugar. Bom, pretendem realizar a venda de imóveis para reduzir a alavancagem? Ou como a gente lida com isso? Sim, essa é a nossa estratégia principal aqui para fazer caixa e para diminuir a alavancagem do fundo nesse momento, né? É um momento que a gente consegue mostrar para o mercado que o preço, né, das cotas negociadas no mercado está errado em relação ao que é praticado no mercado real, que a gente consegue vender lojas aqui historicamente com caps bastante baixo, abaixo de 7, né? 6,5, 6, enfim, enquanto que o nosso fundo é negociado num yield de quase 11, né? Então, a gente gosta muito de fazer isso nesses momentos mais difíceis, porque justamente mostra o valor que o portfólio tem. A gente tem algumas negociações em andamento, algumas negociações avançadas, mas a gente só pode comunicar na hora que assinar e a gente começar a trabalhar a diligência. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem feito, tá? A gente está trabalhando nesse sentido e a gente deve trazer novidades aqui no curto prazo. Pô, o nosso pipeline é sempre muito vivo aqui, né? Então, E compra de venda. compra de venda, né? Aqui não para. Bom, e até indo em linha preço de mercado e tudo, como a gestão enxerga o cenário atual para o fundo frente a uma nova emissão? A gente gostaria muito de fazer uma nova emissão no fundo, acho que isso traria uma estabilidade, seria bem melhor a gente, por exemplo, fazer uma emissão agora do que fazer esse instrumento, né, de nova alavancagem no fundo. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, com as possibilidades que o mercado nos dá, né? Infelizmente agora, nesse momento, quando a gente conversa com distribuidores, grandes distribuidores, e até quando a gente conversa com investidores institucionais para entender o apetite, né, deles em relação a novas emissões de fundos imobiliários no geral, não só falando do TXF11, o que a gente tem visto é que o mercado está bem desafiador para isso, né? Os investidores pessoas físicas estão bastante machucados com as performances dos fundos imobiliários aí nos últimos meses, né? Quando a gente olha o IFIX nos últimos 12 meses, a gente ainda tem uma performance negativa de aproximadamente 10%. E isso é sempre refletido, né? Quando a pessoa tem durante um período razoável de tempo uma performance negativa, ela fica suscetível a não querer comprar mais aquele ativo, o que é contraintuitivo, né? Porque na verdade o ativo ficou mais barato, deveria comprar mais. Mas enfim, o que a gente vê é que o mercado ainda, embora o fundo, né, o TXF11 seja um dos poucos fundos que está ali sendo negociado muito próximo do patrimonial, a gente ainda vê que o mercado para novas captações de fundos imobiliários em si, não só falando TXF11, é bastante desafiador, mas assim que a gente tiver uma janela, com certeza a gente gostaria de fazer uma emissão justamente para equilibrar a nossa estrutura de capital e voltar para esse patamar de alavancagem aí, próximo de 30%, um pouquinho abaixo, que é o patamar que a gente tem de que os investidores do fundo ficam mais confortáveis, e aí a gente também, né, com os investidores confortáveis, a gente fica mais confortável também. Se eles estão felizes, a gente está feliz também. É isso aí, é isso aí. Bom, e aí a gente acabou respondendo essa, mas como está o pipeline para aquisição de novos imóveis? Sempre muito vivo aqui, né? Sempre vivo. A gente tem um pipeline grande de negociação. É um momento muito bom para negociar a aquisição de imóveis, né? Porque quando o mercado está difícil, o dinheiro está escasso, é quando você consegue gerar as melhores oportunidades. Mas, em contrapartida, é um mercado difícil para captação. Exatamente. Né? E a gente tem um limite aqui de até onde a gente pode ir com a nossa alavancagem. Então, dito isso, a gente continua negociando, continua tentando deixar amarrado o máximo possível, para assim que a gente tiver uma janela, a gente consiga comprar esses imóveis com as negociações que a gente tem hoje, porque, como eu disse, é um momento muito bom para negociar a aquisição de novos ativos. Boa. Bom, agora a última pergunta. Pensam em vender uma participação do Hospital Albert Einstein? Hoje a gente tem, vale destacar que a gente tem hoje 70% do empreendimento, né, do contrato, do terreno. E aí, como que a gente enxerga isso? Não é uma possibilidade que a gente tem trabalhado hoje. O Hospital Albert Einstein está em construção, né? A gente está evoluindo muito bem com as obras dentro do planejado.
Até o final desse ano, a obra deve chegar próxima dos 99% de entrega, então tem um ramp-up importante a ser feito ainda dentro desse ano, mas o imóvel só vai ser inaugurado no segundo semestre do ano que vem, né, de 2026. Então, a gente acha que o imóvel vai chamar a atenção do mercado e vai chegar próximo ao valor do que ele realmente vale quando ele for inaugurado. Então, até lá, a gente não tem uma premissa aqui e uma necessidade, enfim, uma vontade de fazer uma venda de uma participação no hospital. É lógico, né? Tudo tem preço, né? Se chegar aqui um investidor que tenha muito interesse lá e que pague o preço que a gente ache justo, mesmo com o imóvel em construção, a gente venderia, né? A gente não tem amor à posição, o que a gente faz aqui é tentar ao máximo gerar valor para o nosso cotista e para o nosso cliente, que são os nossos investidores. Então, se isso acontecer, a gente venderia, mas a gente não tem trabalhado isso ativamente e não é um ponto de discussão hoje dentro do nosso comitê. Boa. Até porque o que importa aqui é o resultado no fim das contas, né? Sim. Que a gente vai levar de resultado para os nossos investidores. Acho que com isso a gente encerra, então, a sessão de perguntas e respostas, e a gente encerra o webcast da TRX. Falamos aqui um pouco dos 2 fundos da casa. Então, eu deixo aqui, como sempre de costume, os nossos canais. Então, você que tem alguma dúvida, alguma sugestão, perguntas para o próximo webcast, nosso canal é o ri@trx.com.br. Nós temos o site também da TRX, que é o www.trx.com.br, e lá você consegue acessar a página de ambos os fundos, tanto do TRXF quanto do TRXY, conhecer um pouco mais da nossa equipe aqui, o nosso histórico. Estamos também nas redes sociais, então, nosso Instagram, o @TRX Investimentos, e você também pode consultar esse webcast no nosso Spotify. Tá? A gente disponibiliza um vídeo com áudio, então a gente procura facilitar o caminho para todo mundo que gostaria de nos acompanhar. Acho que com isso a gente encerra, então. Obrigado, Gabs, aí mais uma vez pela participação. Até o próximo mês, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.